independência ou crise do sistema colonial. Nós vamos entender agora os fatores que levaram à crise do sistema colonial espanhol ou independência da América Espanhola. Então vamos começar agora o nosso segundo vídeo sobre a América Espanhola. E esse segundo vídeo nós vamos tratar apenas sobre a independência. Quais são os fatores da crise do sistema colonial, isto é, quais são os fatores que levam à independência da América Espanhola? Primeiro ponto, o iluminismo. O iluminismo é uma ideologia que defende a liberdade, o direito à rebelião e o autogoverno. Esses princípios, utilizados para derrubar os reis absolutistas na Europa, são ressignificados na luta contra a metrópole espanhola. Segundo ponto, a Revolução Americana de 1776, ou independência dos Estados Unidos. A Revolução Americana, ou independência dos Estados Unidos, foi um modelo de revolução iluminista, um modelo de independência a ser copiado. Lembrando que ela se conclui com a adoção do sistema republicano, que também vai ser adotado pelos países independentes da América Espanhola. Revolução Francesa de 1789. Além de enfraquecer os reis absolutistas, como eu já citei, ela também contribui para o quê? Para dar um modelo de revolução iluminista com forte participação popular. A Revolução Industrial. Os ingleses estavam passando pela Revolução Industrial e eles desejavam ampliar seu mercado consumidor. Então seus olhos se voltam para a América. A América se torna um desejo dos ingleses para ampliar seu mercado consumidor. Só que enquanto a América vivesse o pacto colonial, ela não poderia fazer comércio com a Inglaterra, mas apenas com as suas metrópoles, Portugal e Espanha. Qual a solução? A independência da América Espanhola permitiria que os países recém-independentes adotassem o livre comércio. E o livre comércio iria permitir os ingleses a fazer comércio com as colônias, as ex-colônias, da América Espanhola. Esses países recém-independentes se tornariam o quê? Mercado consumidor e fonte de matéria-prima para sustentar a Revolução Industrial Inglesa. As invasões napoleônicas, que além de destituírem, derrubarem o poder de muitos reis absolutistas, acelerar a queda do antigo regime, as invasões napoleônicas sobre Espanha derrubaram o rei Fernando. Os colonos não aceitavam um governo estrangeiro. Por isso os colonos criaram as juntas governativas, também chamadas de juntas governamentais. O que elas são? Elas são a experiência de autogoverno dos colonos aqui na América. Quem assume esse autogoverno, logicamente, a elite econômica, a elite criolla. Então, durante a invasão napoleônica sobre a Espanha, os colonos vão ter essa experiência de autogoverno. Quando o nosso querido Napoleão é derrotado e a Espanha se liberta, o rei Fernando destitui, acaba com as juntas governativas. A independência da América Espanhola foi feita pela elite, mas antes ela foi antecipada por movimentos populares. O primeiro movimento popular que nós vamos citar é o movimento Tupac Amaru, no ano de 1780, no vice-reino do Peru. Foi um movimento de forte influência indígena. Tupac Amaru II lidera um exército de mais de 80 mil indígenas. E por onde ele passa, ele abole a mita. Então preste atenção. Para os indígenas, independência se passava pela abolição da mita. O movimento Tupac Amaru foi derrotado. Os criollos e chapetones
não permitiram o avanço dos movimentos populares indígenas no vice-reino do Peru. No México, o padre Miguel Hidalgo e o padre José Maria Morelos também iniciam um processo de independência. Eles lideram mestiços indígenas na luta pela independência com reforma agrária. Preste atenção que para os mestiços no México, liderados pelo padre Hidalgo e pelo padre Morelos, independência se passa pela distribuição de terras. Esse movimento também foi derrotado pelos chapetones e pela elite criolla. O Haiti. É importante falar do Haiti porque ele não é colônia de Espanha, ele é colônia de França. E nós temos dois momentos, mas que são determinantes para o destino de toda a América. O primeiro momento, em 1791 e 1792, é liderado por um homem chamado Toussaint. Toussaint lidera os negros do Haiti, que representam aproximadamente 87% da população. Negros e pardos. Eles se rebelam no Haiti liderados por Toussaint. Então preste atenção que a independência do Haiti é uma revolução de escravos. E nesse momento o que eles fazem? Eles exterminam a elite branca do Haiti. Toussaint, ele abole a escravidão, mas não se separa da França. Porque em 1792, os jacobinos chegam ao poder e com a Constituição do ano 1, eles vão abolir a escravidão. Toussaint tem uma aproximação com os jacobinos. Por isso, ele abole a escravidão, mas não faz a independência, a separação do Haiti. Em 1799, Napoleão chega ao poder na França. Em 1804, ele instaura o Código Civil Napoleônico, que falava sobre a restauração da escravidão nas colônias. O Haiti seria uma dessas colônias. Napoleão manda um exército para o Haiti, derrota Toussaint. Toussaint morre na prisão. Só que outro líder surge, Dessalines. Dessalines assume a liderança dos africanos, da luta dos negros no Haiti contra a escravidão. Dessalines derrota as tropas napoleônicas e em 1804 ele declara a independência total do Haiti. Nasce aí um medo. Que medo é esse? O medo da haitização. De que a experiência que aconteceu no Haiti se repetisse em outros lugares da América. E onde a população negra, africana, escravizada era muito numerosa e podia ameaçar a elite branca. Essa população estava em Salvador. Por isso que o medo da haitização era palpável em Salvador. E vamos lembrar que em 1798 nós tivemos a conjuração dos alfaiates em Salvador, que era um movimento de negros. E vamos ter em 1835 a Revolta dos Malês, que também era um movimento de negros. Então era real o medo da haitização em Salvador. A independência da América Espanhola foi feita de fato pela elite criolla. Qual o objetivo deles? Assumir o poder político, que estava na mão dos chapetones, e estabelecer o livre comércio com os ingleses. Existiram vários nomes: Sucre, O'Higgins e Iturbide, mas os dois maiores foram José de San Martín e Simón Bolívar. San Martín fez a independência da Argentina, apoiou a independência do Chile e apoiou a independência do vice-reino do Peru. San Martín pensava em uma América unida, porém aristocrática, uma América aristocrática. O plano dele nunca chegou a ser aplicado. Outro nome importante foi Simón Bolívar. Se destacou mais que San Martín. Simón Bolívar fez a independência da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.
San Martín tinha um sonho chamado de Gran Colômbia, ou bolivarianismo. Uma América unida em um único sistema republicano. Uma América espanhola unida em um único sistema republicano, que iria do Chile até o México. O seu plano, inicialmente, tentaram colocar em prática. Ele conseguiu unir Venezuela, Colômbia e Equador, mas depois esses países se dividiram. Se dividiram por quê? Primeiro, havia uma oposição clara dos Estados Unidos e da Inglaterra, que não queriam uma potência na América. Segundo, a própria elite criolla, que apoiou Simão Bolívar na independência, agora cada um queria governar o seu território. Qual a consequência, então, para a América Espanhola? A fragmentação, a divisão. Vamos ver as consequências com detalhes. Primeiro, predominou na América Espanhola o sistema republicano. Vamos lembrar que é uma diferença em relação à independência do Brasil. Por que uma diferença? Porque o Brasil, após a independência, adota a monarquia. Fragmentação política. A América Espanhola ficou dividida entre as elites criollas. A América Espanhola, então, gerou repúblicas pequenas e frágeis. Essas repúblicas mantiveram a ordem econômica e social. Traduzindo, a América Espanhola permaneceu com seu modelo econômico agroexportador. A elite criolla continua sendo elite econômica, porque não houve reforma agrária, não houve distribuição de terras. Isso explica, em grande parte, a desigualdade social na América Latina. Uma grande mudança em relação, principalmente, ao que acontece no Brasil após a independência é a abolição da mita, da encomienda e também da escravidão. Os trabalhos compulsórios, mita, encomienda, a escravidão, foram abolidas na América Espanhola. A encomienda já estava em desuso há um bom tempo e a mita, o repartimento, foi abolida no continente. E nas ilhas? Nas ilhas foram abolidas as práticas de escravidão. Então, hoje, onde houve independência na América Espanhola, o trabalho compulsório também foi abolido. Na América Espanhola, após a independência, predominou uma prática política, que vai ser o tema da nossa próxima aula, do nosso próximo vídeo, que é o caudilismo. Até mais, galera!